Olá, eu sou o professor João Cury e a gente está voltando ao terceiro módulo do nosso curso de distribuição de renda e pobreza. E agora a gente vai falar sobre a introdução a esse módulo que discute os aspectos macroeconômicos da distribuição da renda. A gente vai falar e vai estruturar um pouco sobre o que vão ser as próximas aulas e, sobretudo, como vocês verão, nós teremos temas específicos abordados por alguns especialistas. Dessa vez, diferentemente dos módulos 1 e 2, a gente vai fazer algumas entrevistas com especialistas. No caso, com dois professores titulares do Instituto de Economia que conhecem muito desse tema, que trabalham em suas agendas de pesquisa com a questão da distribuição de renda, que são os professores Reinaldo Gonçalves, que vai discutir uma aula específica sobre a distribuição de renda na América Latina, e o professor João Saboia, que estudou muito sobre a distribuição de renda no Brasil nos últimos anos. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esses temas específicos, vamos falar um pouquinho sobre o que a gente vai estar, a história que a gente vai estar contando aqui no módulo. Tem muitos pontos específicos, quais são as diferenças em relação àquilo que nós vimos no módulo 2, e a gente vai apontar aqui então a centralidade da questão da renda, como a gente vem destacando desde o início do curso, mas dentro da perspectiva de como a renda é vista nas contas nacionais de maneira agregada. Por isso que são os aspectos macroeconômicos da distribuição de renda. Então, nesse nosso encontro de hoje, que é um encontro introdutório do módulo, a gente vai apresentar a estrutura do módulo, já. Vamos falar sobre esses temas, essas entrevistas, além das entrevistas com professores João Saboia e com o professor Reinaldo Gonçalves, a gente vai ter uma aula especial sobre a geração Neném com a Denise Guichard, que é recém-doutora aqui pelo Instituto de Economia e pesquisadora do IBGE. A gente vai falar um pouquinho sobre a discussão histórica das conexões entre o crescimento econômico e a distribuição de renda, que é um tópico extremamente estudado no tempo e na história. E a gente vai falar alguns desses modelos que são adaptáveis ao Brasil, que são os modelos de crescimento inclusivo e, sobretudo, esses modelos em que o salário ele lidera o crescimento econômico. No caso do Brasil, houve digamos assim, um movimento nesse sentido nos últimos anos, e a gente vai tentar estudar um pouquinho sobre isso. São os modelos wage-led e profit-led. Quer dizer, são os modelos liderados pelo salário ou pelos lucros. Isso a gente vai desenvolver um pouquinho mais na aula de hoje. Muito bem. Como é que vai ser a estrutura do módulo 3? A gente vai falar rapidinho sobre a discussão do crescimento econômico com a distribuição de renda. A gente vai falar, e aí sim, gastar um bom tempo discutindo o que a gente chama de distribuição funcional da renda. A gente vai falar da centralidade do mercado de trabalho e, portanto, da conta da renda, que são as remunerações dos empregados, quanto de renda é apropriada pelos trabalhadores. A gente vai discutir muito esse papel nesse módulo específico. A gente vai falar um pouquinho sobre a distribuição funcional da renda nos anos recentes. A gente vai fazer algumas comparações com o resto do mundo. E, finalmente, a gente vai falar sobre os dados do Brasil, apresentando as pesquisas e as bases de dados do IBGE. Nós vamos falar aqui sobre a conta econômica integrada e as tabelas de recursos e usos. Então, são as duas principais fontes de dados fundamentais que a gente vai trabalhar aqui. Então, a gente vai gastar um tempinho falando sobre isso e ensinando a vocês como vocês devem pesquisar no site do IBGE e trabalhar com essa base de dados. A gente vai ter entrevistas e uma aula especial. Como é que vai ser isso? O professor Reinaldo Gonçalves, ele tem um trabalho muito recente em que ele fez um diagnóstico sobre a distribuição de renda na América Latina. Então a gente vai aproveitar que ele acabou de fazer esse trabalho e vai conversar com ele sobre quais são as impressões dele sobre os movimentos de evolução da distribuição de renda e desigualdade na América Latina.
E com isso a gente vai poder aproveitar, a partir de um olhar de um especialista que estudou os dados do tema, a gente vai conseguir entender um pouco da dinâmica do Brasil dentro da América Latina e como é que a América Latina se comporta nesse aspecto específico de distribuição e desigualdade quando comparada no mundo. Por outro lado, a gente tem um outro professor titular do Instituto de Economia que vai nos ajudar a pensar sobre a distribuição funcional de renda no Brasil. Ele fez alguns trabalhos recentes sobre isso e olhou lá na base de dados das contas nacionais do Brasil e, com outros coautores, orientandos dele, ele desenvolveu algumas pesquisas e ele vai poder compartilhar um pouco desses achados sobre a distribuição de renda no Brasil no período recente. Ele vai chamar muita atenção sobre a questão do mercado de trabalho, a gente vai ver. E por fim, a gente vai ter uma aula especial com a Denise Guichard, que é pesquisadora do IBGE, e ela, na verdade, acabou de ser orientada pelo professor João Saboia e fez uma tese muito grande, usando muitos dados do IBGE e do mercado de trabalho, para discutir o que a gente chama de geração nem-nem. É uma geração que não está nem se escolarizando e nem entrando no mercado de trabalho. Então, essa é uma situação muito dramática e que reforça os padrões de desigualdade no país. Então, a gente vai chamar atenção sobre isso porque é um tema muito importante e muito atual no caso do Brasil. Aí a gente começa nesse módulo com algumas premissas básicas. O que tem que acontecer quando a gente discute lá nos aspectos macroeconômicos da distribuição de renda? Como é que isso é visto na literatura? E a literatura, isso é um ponto pacífico na literatura, de que o crescimento econômico deve ser acompanhado de uma melhor distribuição de renda. E isso significa dizer o seguinte: se a economia cresce, esses ganhos da economia deveriam ser compartilhados por toda a população e não ficar apenas nas mãos de uns poucos, o que ampliaria a desigualdade de renda. Então, nesse sentido, o que a literatura aponta é o seguinte: todo país mais avançado, os países mais ricos, eles têm uma característica muito peculiar. Geralmente, esses países têm uma classe média muito robusta. Então, você não tem nem muito rico, nem muito pobre. Você tem uma classe média muito forte, com ricos, certamente, no topo da pirâmide, e pobres também na base da pirâmide. Mas você tem ali no meio do caminho muita gente ali com características similares do ponto de vista da renda, que é uma classe média robusta. Então, nesse sentido, os modelos de crescimento que distribuem renda vão sempre apontar por esse caráter inclusivo. Seriam os modelos de crescimento inclusivo que a gente vai apontar daqui a pouco na aula de hoje. A gente vai falar também o seguinte: olha, o que a literatura diz também sobre o que deveria ocorrer do ponto de vista de um país querer alcançar um melhor padrão de renda e de condições de vida para a sua população. As pessoas em geral, a população em geral, deveria ter ou deve ter a expectativa de obter emprego facilmente. Quando a gente vê lá a geração neném, que é o que a gente vai falar com a Denise Guichard, a gente vê que não é bem assim que acontece, no caso do Brasil. Mas deveria ser, então isso gera problemas, inclusive do ponto de vista do conflito distributivo e alguns problemas políticos derivados dessa questão. Então a gente vai falar sobre essas questões que são muito importantes. Do ponto de vista das premissas, em geral, a literatura aponta isso. Essa discussão de crescimento econômico e distribuição de renda, ela começou há várias décadas atrás num trabalho do Kuznets, que acabou conhecido por uma curva. E nesse trabalho, basicamente, ele discute o crescimento econômico e como o crescimento econômico se traduz em modificações do padrão de distribuição de renda. E aí ele vai utilizar o coeficiente de Gini para fazer essas análises e tudo mais. E a partir desse trabalho do Kuznets, muitos outros autores, até os dias de hoje, vêm desenvolvendo perspectivas que fazem essa diferenciação do crescimento, essa analogia e essa leitura sobre os efeitos do crescimento econômico com a distribuição de renda.
A gente falou como pré-condição no slide anterior de que o crescimento econômico deveria ser acompanhado de distribuição de renda. Na verdade, o crescimento econômico é pré-condição para a melhora da qualidade de vida de qualquer população. Se a economia cresce, geralmente você melhora as condições do trabalho, do mercado de trabalho e, em tese, isso melhora as condições do país. É claro que cada país vai ter uma história própria, com instituições próprias, e isso vai se traduzir numa melhora de bem-estar ou não. A gente vai ver isso, que também depende das instituições de cada país. Mas, por outro lado, a gente precisa entender, portanto, cada característica de cada país. E a gente, na verdade, está centrando aqui o nosso olhar ao Brasil, que é um país em desenvolvimento. Então, a gente precisa ter esse olhar específico e tentar traduzir como os países ricos chegaram aonde chegaram e por que o Brasil ainda está na situação que está. Então, a gente precisa sempre ter esse olhar do Brasil, América Latina, em relação ao mundo. É muito interessante porque a gente começou o curso lá atrás, no módulo 1, e falamos sobre o padrão de crescimento do Brasil dos anos 60 e 70, naquela discussão do Langoni, com os outros autores lá da década de 1970, em que basicamente a gente viu que o Brasil cresceu muito nos anos 60 e 70, só que houve uma piora da distribuição de renda, o coeficiente de Gini aumentou. E aí a gente viu as motivações disso no módulo 1. O que é curioso é que, nos anos recentes, você vê um fenômeno muito parecido, que é o caso da China, que cresceu muito nos últimos 30 anos e a desigualdade de renda aumentou bastante lá também. Então, a gente tem esses casos como elementos críticos para a gente tentar entender essa questão do crescimento econômico e, nesse caso aí, o aumento da desigualdade de renda. Por outro lado, a gente teve nos anos recentes, e a gente vai explorar isso com o professor Reinaldo Gonçalves, no período mais recente na América Latina, um período de crescimento econômico, mas com distribuição de renda. E a gente vai tentar entender o que aconteceu nesse período recente, que é tão diferente daquele período dos anos 60 e 70, como é diferente do caso da China no período mais recente. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que é a América Latina a partir dos anos 2000. Dentro da literatura de economia, que estuda essa questão da macroeconomia e da desigualdade, há uma série de trabalhos teóricos e empíricos e, de fato, há uma revisão da literatura muito forte. Um dos textos muito conhecidos e muito estudados e muito disseminados é o texto de Galor e de Zeira, em que eles lá exploram a relação do crescimento econômico com a desigualdade de renda. E eles fazem uma conexão que é muito poderosa, que é discutir os efeitos de curto prazo e de longo prazo do crescimento econômico com a desigualdade de renda. Basicamente, eles vão dizer o seguinte, olha, eles vão comparar países que têm um padrão de distribuição de renda bom, ou seja, uma desigualdade mais baixa, e padrão de distribuição de renda ruim, com desigualdade muito alta. E eles vão identificar resultados de curto prazo e de longo prazo em função da distribuição de renda. Então, esse é um modelo que chama atenção para isso e existe toda uma tradição de olhar a literatura de crescimento econômico e de desigualdade de renda a partir de modelos como esse de Galor e Zeira. Um outro grupo de modelos é o grupo de modelos de crescimento inclusivo. E esses são bem adaptáveis e bem aderentes às realidades de países muito desiguais. Ou seja, criar um modelo de crescimento que inclua a maioria das pessoas de um país. Então, países menos desenvolvidos têm muita pobreza, têm muita desigualdade. E como é que a gente consegue, então, lidar com essa questão? Existem dois grupos de modelos de crescimento inclusivo muito conhecidos, que são o que seria o crescimento que favorece os pobres, né, o Pro-Poor Growth, e o Pro-Equality, quer dizer, é pró-igualdade e pró-pobre. Esses modelos, existem vários textos teóricos e empíricos que discutem isso, basicamente vão chamar atenção para a importância de um país acabar
trazendo gente que está fora do mercado de trabalho para dentro do mercado de trabalho. E como fazer isso? Em setores em que você, na verdade, não tem muita mão de obra qualificada. Então, por exemplo, um dos modelos explora muito a questão da indústria de alimentos. Na indústria de alimentos, você não precisa ter alta qualificação para ter os seus empregados na sua indústria ou no seu comércio. Aí seria a derivação. E aí você consegue efetivamente empregar muita gente que está sem emprego e que passa a ter renda e que, portanto, eu entendo renda, passa a ter poder de compra e isso, do ponto de vista estatístico, vai contribuir para a ampliação do trabalhador na contabilização do PIB. Então, isso vai ter um efeito favorável, no caso, na distribuição de renda do país. Então, essas atividades que são intensivas em mão de obra menos qualificada, elas são muito importantes para poder, então, gerar um crescimento que beneficie os mais pobres e, portanto, efetivamente contribuam com a distribuição de renda. Então, basicamente, esses modelos vão dizer o seguinte: é bom investir nesse tipo de atividade que vai empregar muita gente. Por outro lado, você tem que fazer, ao mesmo tempo, investimentos que vão ter impactos de longo prazo. No curto prazo, você resolve a questão do emprego para essas pessoas. Mas no médio e longo prazo, o que você precisa fazer para efetivamente distribuir renda de maneira definitiva? Precisa qualificar essas pessoas, dar infraestrutura em geral, em saúde, educação, seguridade social. Você fazendo esse pacote completo de política pública e social, somada a essa questão do emprego, você consegue lidar muito bem com a questão da desigualdade num prazo mais longo. Então, esses modelos vão chamar atenção para essas questões. E aqui no caso do Brasil, de fato, a gente precisa de um modelo que tenha essa perspectiva, mas sobretudo, e fazendo conexão com o módulo 2, um modelo que propicia aquilo que a gente chamou no módulo 2 de mobilidade social intergeracional. E a gente viu que isso foi altamente centrado na questão da educação. Se você consegue nivelar a educação desde a parte mais básica para a maioria das pessoas, você consegue, então, gerar a perspectiva de levar uma mão de obra mais qualificada daqui a alguns anos, porque essa população vai se qualificando, vai estudando e vai gerando mais capital humano. Isso vai permitir, efetivamente, uma maior qualificação e um maior potencial de produtividade do trabalho no longo prazo. E aí, então, a gente vai, nesse módulo, falar demais da importância do mercado de trabalho na distribuição de renda. A gente vai ver muito os casos do Brasil no período recente, como o mercado de trabalho aquecido propiciou um cenário de melhora muito forte da distribuição de renda, tanto pessoal como funcional. A gente vai estudar isso aqui. E aí, para além daquela questão do módulo 2, que a gente discutia os efeitos para a mobilidade de longo prazo, intergeracional, o impacto do mercado de trabalho ele é muito sensível ao curto prazo, ao ciclo econômico. Se a economia está indo bem, ela vai incorporando mais gente ao mercado de trabalho. Mas se a economia vai mal, como é o caso do Brasil de hoje, 13 milhões de desempregados, como é que a gente faz para lidar com isso? Com alto desemprego e com o marasmo da economia? Essa é uma questão. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. E aí existem modelos que têm impactos muito fortes na demanda, porque o que a gente viu no módulo 2 são modelos que impactam a oferta de recursos humanos de longo prazo, de mão de obra, de infraestrutura, mas no curto prazo existem modelos que têm o foco na demanda. Demanda por trabalho, demanda agregada. A gente vai ver isso, são os modelos que são baseados na tradição teórica da demanda efetiva, que são bastante centrados nos impactos sobre a demanda agregada de um país. E aí, então, a gente vai ver que nesses modelos, que são os modelos em que a liderança do salário, wage-led, no caso do processo econômico de curto prazo, vai significar que as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho estão ampliando seu poder de compra,
Ao ampliar o poder de compra, elas ampliam as suas condições de consumo. E ao terem uma ampliação do consumo, se a renda, o crescimento econômico é induzido pelo consumo, isso mais do que compensa o efeito no investimento, então esse é um resultado positivo para a economia. Aí seria então esse o caso de um modelo liderado pelos salários. Se isso não ocorre, se esse aumento do consumo não compensa o investimento, vai ser então um modelo liderado pelos lucros. Então, basicamente é isso que a literatura fala. Esse slide agora só fala um pouquinho mais sobre isso, que é a importância da demanda efetiva na distribuição da renda. E aí a gente tem esse arcabouço teórico que vem da tradição de dois grandes pensadores do século XX, que são Keynes, John Maynard Keynes e Michel Kalecki. A partir dessa perspectiva de demanda efetiva, vários modelos foram desenvolvidos que dão conta da distribuição de renda. Então é dessa tradição que vêm esses modelos, né? E aí a gente pode dizer que no caso do Brasil a gente teve certamente um impacto positivo ali, sobretudo a partir dos anos de 2004 até 2014, a gente vai ver nesse período que foi muito rico, um experimento aí do ponto de vista de indução do crescimento via consumo, tá? Em alguns momentos você teve claramente o consumo prevalecendo, em outros momentos não. E aí a gente precisa estudar esses impactos na economia. Então, basicamente, a gente vai ter um modelo wage-led se houve um aumento da parcela dos salários na renda, afetando positivamente a demanda agregada. A gente vai ter uma aula para falar um pouquinho dos impactos no mercado de trabalho e vai ver que houve esse momento aqui no Brasil durante algum período. A questão que a gente vai perceber é que, infelizmente, isso sucumbiu à mudança do ciclo econômico a partir de 2015. Tá? Então, basicamente o que a gente está falando é o confronto desses modelos de demanda efetiva e demanda agregada, wage-led, profit-led, quer dizer, se é liderado pelos salários ou liderado pelos lucros. Lembrando que a gente tem uma equação fundamental da demanda agregada. Quando a gente estuda a macroeconomia, a gente tem a economia pela ótica da demanda, né? Quer dizer, no caso, o PIB pela ótica da demanda, que é a soma do consumo, do investimento, dos gastos do governo e das exportações líquidas, exportação menos importação. Os dois primeiros componentes, consumo e investimento, são fundamentais para saber se a gente está tendo um modelo de crescimento wage-led ou profit-led. Se o consumo mais do que compensa o investimento, porque é assim, basicamente a história é a seguinte: se o salário cresce muito, a margem de lucros dos empregadores cai. Aí a gente pode imaginar o seguinte: se a margem de lucro dos empregadores cai em função do aumento do salário, será que os investimentos caem? Pela lógica econômica isso ocorreria, mas a questão aqui é meramente de compensação. Será que o crescimento do consumo derivado do aumento dos salários mais do que compensa a queda de investimento em função da queda dos lucros dos capitalistas? Se isso ocorre, o modelo é wage-led. E aí a economia continua crescendo com essas condições dadas. Se não for assim, vai ser um modelo profit-led. De modo que é isso que o slide está mostrando para a gente. E a gente vai tentar captar essa ideia, se foi um modelo wage-led no Brasil, nas próximas aulas do módulo. Por outro lado, além dos modelos wage-led, profit-led, os modelos de inclusão social, são vários modelos, existe a visão da importância das instituições e, sobretudo, das coordenações de política macroeconômica domésticas. O Danny Roderick, ele é um dos autores que segue essa tradição. Ele diz o seguinte: olha, muito mais importante do que ficar discutindo condições externas da economia, a gente precisa lembrar que tem um peso muito importante das condições domésticas, ou seja, é preciso que o país esteja estável do ponto de vista macroeconômico, é preciso que você consiga gerar uma estrutura de incentivos que reestruture a sua economia, suas atividades econômicas e faça essa boa coordenação do Estado com o mercado.
No fundo, ele está dizendo, olha, é preciso melhorar as instituições econômicas do país, começando por um modelo de estabilidade macroeconômica com inflação baixa, né? Estabilidade fiscal, estabilidade cambial. E aí, o que você pode fazer para reduzir desigualdades? Uma vez que, do ponto de vista macroeconômico, a economia está estável, o que se pode fazer? Utilizar as políticas sociais para serem os vetores da redução da desigualdade. E no caso do Brasil, até que isso tem acontecido nos últimos anos. A gente vai ver que o programa Bolsa Família, que a gente vai estudar daqui a alguns módulos na frente do curso, foi um vetor importante para discutir e para induzir a melhora do coeficiente de Gini no Brasil, distribuindo renda, sobretudo para os mais pobres. A gente vai ver isso. Então, basicamente, o que o Roderick está dizendo é que é preciso que você crie uma estabilidade macroeconômica no país e utilize políticas sociais e políticas públicas para reduzir a desigualdade. Tanto no curto prazo, as políticas sociais, como no longo prazo, as políticas públicas de educação, que vão melhorar a produtividade do país. Com isso, você consegue fortalecer e robustecer as instituições políticas, legais e regulatórias do país, que é exatamente esse último ponto, que é a importância das instituições no crescimento econômico. Existe uma vertente hoje muito forte no campo do pensamento econômico, que é o campo da nova economia institucional, que trabalha muito com essa relação entre crescimento e melhora das instituições econômicas. Então, para as coisas funcionarem em longo prazo, efetivamente é preciso que se adquira instituições sólidas e qualificadas no país e que se crie um arcabouço jurídico, legal, político e econômico, de modo que isso retroalimente a economia por um período longo e isso propicie um salto econômico, institucional e que propicie um cenário para uma melhor distribuição de renda no país. E com isso, a gente está encerrando essa aula, introdução do módulo, e a gente vai fazer algumas conexões que são as seguintes. A gente vai falar, como desde as primeiras aulas do curso, a gente vai falar sobre a centralidade da renda. Renda, remuneração pelo uso dos fatores de produção, aquisição de renda e a conta da renda, de geração e uso da renda, vão ser fundamentais para a nossa discussão a partir de agora. E por isso que a gente chama atenção para a importância do mercado de trabalho. Certamente o mercado de trabalho e a evolução das variáveis do mercado de trabalho são muito importantes para a gente discutir a melhora da distribuição de renda no Brasil. Vamos falar um bom tempo sobre uma forma de se interpretar a distribuição de renda diferente daquela do coeficiente de Gini que a gente trabalhou no primeiro módulo. A gente vai discutir a distribuição funcional da renda. E aí a gente vai ter uma aula, a próxima aula é só sobre a discussão da distribuição funcional da renda. E, naturalmente, a gente quer destacar que, numa economia com diversidade na sua estrutura produtiva, a gente tem diferentes impactos nos setores de atividade. Alguns com baixa complexidade, outras com alta complexidade. Isso, obviamente, vai também alterar os resultados da economia. E a gente vai falar também sobre a evolução da distribuição de renda, no caso da América Latina, com o professor Reinaldo Gonçalves, no caso do Brasil, comigo e com o professor João Saboia, a partir dos dados das contas nacionais. É isso, a gente se vê na próxima aula. Eu agradeço a atenção de vocês e a gente também vai estar à disposição nas tutorias e no Hangout. Até a próxima.